Olá, meus amores, hoje eu quero trazer para vocês um papo sério sobre a palavra de Deus, tá? Sobre a Bíblia, bem rapidinho, vai ser bem rapidinho, porque toda hora chega cliente e eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Se você for abençoado de alguma forma com essa palavra, compartilhe aqui embaixo, conta aqui embaixo, compartilhe o vídeo para que abençoe outras pessoas, tá bom, meu amor? Olha, eu quero mandar um beijo para todos vocês, inclusive para você que está assistindo. Comentem aí embaixo, porque se você comentar aí embaixo, eu consigo saber quem assistiu o vídeo, né? E só pelos números das visualizações não tem como. Nós vamos ler a palavra de Deus em Jonas capítulo 4, versículo 2, que diz: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em graça, e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Nosso Deus é tão grande, é tão maravilhoso, e Ele é tão bondoso e se arrepende do mal. A história de Jonas é a história de um homem que ele recebeu uma ordem de Deus para que ele fosse até a cidade de Nínive e pregasse contra aquela cidade, dizendo que em 40 dias aquela cidade seria submergida. E Jonas, conhecendo a bondade de Deus e sabendo que aquele povo era um povo, ali a cidade de Nínive é a capital do grande império da Síria, nação inimiga do povo de Israel. Então, um povo inimigo. Mas o que é que acontece? Jonas, sabendo a benignidade do nosso Senhor Jesus, que se aquela cidade ouvisse e clamasse ao Senhor, Deus se arrependeria do mal que havia prometido. Ele quis fugir. Ou seja, Jonas não queria que aquela cidade se arrependesse do mal. Jonas não queria o bem naquela cidade. Jonas não era um homem bondoso, não era um homem que desejasse o bem do seu próximo com a força que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Então, ele sabendo disso, ele quis fugir da presença do Senhor. Ele foi desobediente, mas ele sendo um homem desobediente e sendo um homem que não era bondoso de coração, o que acontece? Deus queria usar ele. Deus queria usar ele. Deus queria que ele fosse até a cidade de Nínive pregar e dizer que em 40 dias a cidade de Nínive seria submergida. Foi a pregação mais curta que eu acho que já existiu e que teve tanto efeito, porque o povo se arrependeu do mal, o povo ouviu a presença de Deus. Então nós vemos que Jonas era um homem sem compaixão. E ele orou ao Senhor depois que ele viu que quando ele foi pregar a cidade de Nínive, Nínive se arrependeu. O que acontece? Jonas fugiu da presença do Senhor, ele entrou num barco e lá começou a chover, a tempestade, e aquele povo perguntou o que está acontecendo, e descobriram que aquela tempestade, aquela fúria toda era por causa que Jonas estava no barco e Jonas foi lançado ao mar. E quando Jonas foi lançado ao mar, o que acontece? Uma baleia engole ele. E ele passa 3 dias e 3 noites. E ele ora ao Senhor. E ele se arrepende. E ele decide ir a Nínive. Então, ele é lançado fora para a terra. Então, quando Jonas, ele é lançado ali à terra, aquela baleia, ela cospe Jonas fora. O que acontece? Jonas decide e a cidade de Nínive vai lá e começa. De 40 dias, Nínive será submergida. Olha, povo, daqui a 40 dias, Nínive será submergida. Daqui a 40 dias, Nínive será submergida. Aquele povo, o rei de Nínive, o povo de Nínive e os animais, até os animais entraram na onda do arrependimento. Eles resolveram ali fazer um sacrifício a Deus. Resolveram clamar a Deus. É o que diz aqui a partir do versículo 5 do capítulo 3, diz assim: Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor.
O 6 diz: chegou esta notícia ao rei de Nínive, ou seja, chegou primeiro o povo, e o povo creu e começou a proclamar jejum. Aí depois chegou a notícia ao rei de Nínive, como diz o versículo 6. Ele levantou-se do seu trono, tirou-se de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem os bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. E eles dizendo, aqui no versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então aquele povo não tinha certeza que Deus ia se arrepender do que havia prometido, mas aquele povo buscou, aquele povo clamou, aquele povo se entregou a Deus. Então eu amo demais esse livro de Jonas, porque mostra que mesmo que a gente errar, se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos restaurar nossa vida, restaurar o nosso ser, a nossa situação. É porque se há problemas, Deus é maior do que qualquer problema, certo? Então, meu amado irmão, Jonas, ele não gostou ali de Deus ter se arrependido do mal, ter ouvido aquele povo, porque Deus ouviu aquele povo. Deus se arrependeu do mal e Deus restaurou aquele povo. Nossa, Deus tinha prometido destruir, agora Deus estava restaurando aquele povo, porque aquele povo clamou a Deus. Quem sabe o que está faltando na tua vida hoje é só você se ajoelhar e clamar a Deus, e buscar a Deus, e se entregar a Deus. Se você não é de Deus, nunca se dedicou para Deus, você não conhece a palavra de Deus e você vive numa vida pecaminosa, mas uma vida pecaminosa de sofrimento. Além de pecados e sofrimentos e problemas, você está destruído, você deseja a morte, e Deus é a solução para a tua vida. E sabe como que você pode fazer isso? Se entregando a Ele. Deus, eu quero ser teu, eu estou me ajoelhando agora, eu estou me entregando a ti, porque Deus está em qualquer lugar e Ele ouve quando alguém clama a Ele, quando alguém chora na presença dEle, Ele ouve. Mas Jonas, ele não gostou de Deus ter ouvido o povo, então ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio sem irar-se, e grande em benignidade, e arrependes do mal. Meu amado irmão, hoje tem tantas pessoas que pregam a palavra de Deus e que de repente falham e que de repente se desviam, e as palavras que foi dito que abençoou a vida de certas pessoas parece que deixa de lado. Às vezes a pessoa não está buscando a Deus de todo o coração, ela não é uma pessoa de amor, uma pessoa de compaixão, mas Deus quer usar a boca dela para abençoar certas pessoas. Eu vejo tantos profetas de Deus, homens de Deus, que estão sendo difamados, mas quantas pessoas já aceitaram a Jesus? Quantas pessoas já foram libertas, já foram curadas, já foram transformadas pela pregação desses homens? Jonas, ele não queria que aquelas pessoas ali, elas tivessem salvação, restauração, não. Ele não desejava o bem daquelas pessoas, não, mas Deus queria usar era a boca dele, porque Deus usa quem Ele quer e na hora que Ele quer, e Ele pode estar usando para falar para você hoje que só Ele pode restaurar a tua situação. Só Ele pode libertar você das garras de Satanás. A pessoa às vezes está num vício, não consegue sair, está precisando de libertação. Às vezes a pessoa está no enfermo, numa situação catastrófica e não tem ali como ser curada nem com os melhores remédios, mas Jesus é a solução. Jesus é aquele que cura, é aquele que liberta e é aquele que leva para o céu, e a nossa cidade santa está preparada para nós.
Ai, que quem dera, que se Deus me usasse agora só com essa palavrinha, como Jonas diz, 40 dias, Nínive será submergida. Já pensou se eu fizesse hoje um vídeo de 1 minutozinho só, e esse vídeo de 1 minuto abençoasse tantas pessoas a ponto delas se arrependerem de seus pecados e salvar e buscarem a Deus e ter a sua alma, a sua vida restaurada pelo Senhor? Já pensou se eu fizesse só 1 minuto? Olha, se você não aceitar a Cristo como teu único suficiente Salvador, teu destino é a morte eterna, é o inferno, é o fogo. E essas